Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é maridos e esposas juntos na cruz. E o tema de hoje é conselho para esposas cristãs. Em Efésios 5:21, Paulo recomenda o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Algumas vezes a Bíblia apresenta Jesus como noivo, como cabeça da igreja. O relacionamento matrimonial é um símbolo do relacionamento Cristo-igreja. A esposa representa a igreja e o esposo representa Cristo. Em Efésios 5:22 a 25, Paulo recomenda o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo fala do mesmo tema sob dois aspectos diferentes para a esposa e esposo. Ele disse, primeiro, as mulheres sejam submissas ao marido, e segundo, o marido deve amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela. Parece mesmo que são coisas diferentes, mulheres submissas, maridos que amam. Em ambos os casos, permanece a recomendação precedente: sujeitai-vos no temor do Senhor. O Senhor constituiu o marido como cabeça da mulher para ser-lhe protetor. O laço de união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda a bondade e mansidão. Assim exerça o esposo seu poder e imite o grande cabeça da igreja. Todavia, nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, o marido e a esposa poderão ter êxito em um fazer o outro feliz, como prometeram no voto matrimonial. É muito importante entender a linguagem de Paulo, submissão e amor, sem perder de vista o verdadeiro sentido da expressão. A linguagem de submissão e amor, referindo-se às relações entre homem e mulher, tem causado debates, atraindo até críticas para o cristianismo, sendo considerado misógino. No entanto, essas reações estão baseadas na compreensão equivocada da mensagem. Vários pontos podem nos ajudar a entender melhor esta passagem. Primeiro, as atitudes do marido e da esposa vêm do contexto de submissão de um ao outro, Efésios 5:21, como resultado de serem cheios do Espírito Santo, Efésios 5:18. Segundo, a esposa se submete ao marido não como a um chefe, mas como a Cristo, seu Salvador e protetor. O significado de submissão é manter o marido em alta consideração, respeitando, reconhecendo e apreciando seu esposo como protetor e auxiliador. A Bíblia não apresenta nenhum fundamento para a ideia de considerar a esposa inferior ao marido e, portanto, em sujeição a ele como a um superior.
Ao contrário, Paulo ensina a atitude correta de humildade e respeito que a esposa deve ter pelo marido. O cristianismo proclama a igualdade de dignidade de homens e mulheres em Cristo. Esse fato não deve levar as mulheres a adotar uma atitude de arrogância e superioridade em relação aos maridos. Em vez disso, a atitude da esposa deve ser de fidelidade amorosa e solidária. Terceiro ponto. Os maridos, por sua vez, devem se lembrar de que as mulheres percebem o amor em termos de cuidado e proteção. O amor do marido é como o amor sacrificial do Senhor pela igreja. Paulo ensina o homem a ter a atitude de humildade, apreço e amor pela esposa. E quarto, é verdade que Paulo comparou a submissão da esposa com a submissão da igreja e o amor do marido com o amor de Cristo. Contudo, ele não faz essa comparação de forma vaga, misturando conceitos teológicos, dando assim base para relacionamentos hierárquicos entre homens e mulheres, ou para uma visão sacramental do casamento. Pelo contrário, o apóstolo imediatamente qualifica sua comparação e explica com muito cuidado exatamente o que ele quis dizer e quais são os pontos de comparação. Essa comparação se refere às atitudes e formas de se submeter um ao outro e de expressar o amor, nada mais. Vou concluir o tema de hoje com as palavras de Paulo em Efésios 5, 28 a 29. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.